Olá, meus amigos, um grande abraço para todo mundo. Estamos começando, está no ar mais uma edição do programa TV Mar News. Eu, Viderlan Araújo, peço licença para poder te acompanhar na próxima hora com as últimas informações. As notícias que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo nas últimas 24 horas. Ontem foi feriado nacional, mas naturalmente o nosso departamento de jornalismo não parou. E nós vamos trazer, sim, as últimas informações e o processo mais atualizado para você se manter informado. Estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com. Em qualquer ponto do planeta, receba o nosso forte abraço e por lá você acompanha toda a programação da TV Mar Canal 525, programação essa genuinamente alagoana. Acompanhe também através do aplicativo TV Mar, que é gratuito a nossa programação e você vai ter acesso todos os dias de maneira também muito ampla, todo o conteúdo que a emissora genuinamente alagoana coloca à disposição de centenas de maceioenses e de alagoanos em qualquer ponto do planeta, tá certo? As nossas redes sociais também é um mecanismo importante para você interagir com a nossa produção, que tem o comando aí da nossa jornalista Patrícia Barros. Estendendo aqui, inclusive, a nossa torcida para o nosso produtor Alexandre Lino, que nesse momento está em casa acompanhando aí o procedimento da esposa, que passa por um quadro de Covid e naturalmente vai estar conosco, vai ser realmente apenas um susto, apenas uma suspeita, vai estar aqui conosco já a partir de amanhã, se Deus quiser, ou na próxima segunda-feira, tá certo? Enquanto Paulane Santos tira suas férias, nós vamos aqui trazendo todas as informações no programa TV Mar News, tá certo? Lembrando sempre que o programa tem um oferecimento de plano de saúde Apvida. Você já sabe, tem credibilidade, um dos maiores do Brasil. Tudo porque são mais de 20 anos de mercado odontológico, mais de 40 anos na área de saúde, 32 hospitais, 20 pontos de atendimento, 105 clínicas, 109 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial. Dias melhores virão, eu não tenho dúvidas. E você já sabe, pensou em plano de saúde nesse período? Não esqueça, Apvida, saúde para valer. Nesta quinta-feira, dia 22 de abril, vamos abrir o programa dando uma olhada nas manchetes da Gazeta Digital, tendo como destaque: deputados buscam assinaturas para apurar gastos do governo na pandemia. É a CPI em Alagoas. Em movimento paralelo aos da CPI da Covid, que será instalada nos próximos dias em Brasília, os parlamentares do bloco de oposição da Assembleia Legislativa voltaram a propor ontem a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a atuação e os gastos do governo Renan Filho na pandemia em Alagoas. Os deputados Davi Maia e Cabo Bebeto disseram que assinaram o requerimento. Eles buscam mais 7 nomes para garantir número legal exigido para a instalação desta CPI aqui no nosso estado. Mais informações você acompanha na Gazeta Digital. Tem aqui: fala de secretário na Assembleia Legislativa não convence parlamentares. A base governista não conseguiu evitar pressão sobre o secretário estadual de Saúde, Alexandre Ares, ontem na Assembleia Legislativa. Para a oposição, Aires usou falas burocráticas e não conseguiu explicar o aumento de casos de síndrome respiratória, mortes por causas não identificadas e calote na compra de respiradores. Está aqui na página A3 da Gazeta Digital todas as informações. Estado registra a terceira menor taxa de mortalidade causada por Covid do país. Alagoas ultrapassa a marca de 4.000 mortes por coronavírus. Militares reagem às MPs e diz: não abrimos mão da vacinação. Existe esse impasse, os militares querem ter direito também à vacinação. E Maceió foi a segunda cidade mais procurada por turistas em 2020. Essas e outras informações você acompanha na Gazeta Digital, aqui na nossa sequência de programação. Daqui a pouco o repórter Fernando Palmeira, direto das ruas da capital alagoana, vai chegar para trazer mais notícias e também passar por esse processo de vacinação que nós estamos acompanhando de perto, em que centenas de maceioenses e de alagoanos também têm feito esse trabalho que é importante para poder garantir as vidas, A Prefeitura lançou uma estrutura muito bacana, tem recebido exatamente os maceioenses para passar por esse procedimento, mas existe todo o trabalho também que está sendo feito para informar a sociedade em termos de datas e quem pode ser vacinado em cada etapa de vacinação aqui em Maceió por nós da imprensa. Então precisamos exatamente continuar com esse trabalho, porque a informação é importante para fazer você, aí do outro lado, receber realmente de uma maneira muito agradável a notícia de quando você poderá ir para não se deslocar e não perder tempo sem as devidas informações.
Olha, vamos trazer aqui na sequência do programa, podemos falar sobre o projeto Garimpo? É isso mesmo, Josiel? Vamos lá então. O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região vem obtendo resultados expressivos com as atividades do projeto Garimpo. Vamos conhecer como funciona este projeto com a participação do repórter Fernando Palmeira. E a nossa reportagem fez questão de vir aqui ao Tribunal Regional do Trabalho 19ª Região para acompanhar tudo aquilo que se faz, pelo menos nos últimos momentos, as últimas decisões, com relação a indenizações, por exemplo, de empresas, esse dinheiro que é do trabalhador, e início de pagamento de indenizações. Mas vamos enfocar principalmente aqui o projeto Garimpo, que é o resgate de depósitos judiciais e também dinheiro que estavam praticamente esquecidos e praticamente abandonados. Vamos saber aqui com o vice-presidente do TRT 19ª Região, doutor João Leite, como é que estão esses trabalhos. Uma honra estar aqui ao seu lado. Fique à vontade para conversar com os nossos amigos telespectadores da TV Mar e os trabalhadores em geral. É uma honra para o tribunal estar fazendo a divulgação desse projeto. É um projeto que iniciou no final de 2019, a partir de uma resolução do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, e é destinado justamente a situações de processos que já estão arquivados, mas que haviam ainda depósitos, saldos de contas depositados, né, em juízo, e o que nós fazemos é levantar essas contas existentes, né, nos bancos oficiais e fazer a destinação desses valores. E isso nos surpreendeu muito quando nós fomos vendo a quantidade de processos que estavam nessa situação e a quantidade de contas e valores. Para você ter uma ideia, atualmente, até agora, nós já liberamos em torno de 11 milhões de valores, né? E em torno de 3.056 contas. Há uma perspectiva hoje já definida de 29 mil contas a serem ainda trabalhadas e quase 59 milhões ainda a serem liberados, né? Então é um montante expressivo para um Estado, inclusive, que está com dificuldades financeiras e econômicas. Então é dinheiro que está chegando na praça, dinheiro que está chegando, né, para as famílias. E é que é interessante observar o seguinte: esse dinheiro não é para só o trabalhador. Na realidade, a maioria dos valores estão indo para empresas, para microempresas e pequenas empresas que muitas vezes quitaram seus débitos, as suas execuções trabalhistas, mas não se perceberam que ainda tinha dinheiro que foi um depósito que foi feito e, por acaso, eles não lembraram que podiam levantar esses valores. A nossa reportagem tem a oportunidade de acompanhar toda aquela questão envolvendo os trabalhadores do setor do transporte coletivo urbano de Maceió. Inclusive, enfrentamos uma praça de guerra, eu, meu querido companheiro Chico Nogueira, a bomba caindo nos nossos pés e nós cobrindo. A coisa parece-me que não cessou. Eu não sei, para a gente atualizar, como é que nós poderíamos passar para a comunidade, como o tribunal está acompanhando essa questão dos trabalhadores do transporte coletivo e as suas respectivas empresas. Hoje, inclusive, nós temos uma audiência designada para a tarde e eu espero que nessa audiência nós consigamos resolver o conflito que está existindo. Os trabalhadores tinham deflagrado uma greve na semana passada, mas sensibilizaram com o nosso apelo, mostrando o risco, né, no que diz respeito à pandemia, que causaria uma parada de transporte coletivo, gerando uma aglomeração que colocaria em risco não só a população, como os próprios trabalhadores. Então, eu até agradeci ao sindicato pela sensibilidade social que eles tiveram de não realizar a greve e tentar uma conciliação aqui no nosso tribunal. E eu espero que fechemos essa negociação agora, essa tarde. Mesmo com a derrocada de muitos direitos trabalhistas desde a reforma do Temer, como é que a justiça, que é o grande bastião do trabalhador brasileiro, a justiça do trabalho, o que é que o senhor gostaria de dizer para esses trabalhadores e trabalhadoras desse grande e importante trabalho imprescindível para se fazer justiça trabalhista? Não obstante a reforma trabalhista tenha, de fato, trazido algumas reduções de direitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho continua firme na defesa do interesse da classe trabalhadora, mas também no sentido de dar um equilíbrio entre capital e trabalho. Não esqueçamos de dizer que também é importante valorizar aquele empregador que cumpre com seus direitos trabalhistas, que consegue, mesmo numa situação de pandemia, honrar os seus compromissos trabalhistas. Então, a gente procura sempre dar esse equilíbrio entre capital e trabalho. Muito obrigado, doutor João Leite, a todos que fazem
o TRT, 19ª Região, por estar sempre lutando também em defesa dos sagrados direitos do trabalhador e também em defesa do equilíbrio entre empregador e empregado. A Justiça tem esse grande e importante mistério, essa missão de pacificação. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, aqui do Tribunal Regional do Trabalho, 19ª Região, para a TV Mar da Organização Arnaldo Melo, canal 525 NET. Claro. O trabalho de pacificação do Tribunal Regional do Trabalho é fundamental para levar também para as pessoas uma informação de maneira precisa, né? Nós temos uma sociedade carente de informações cabíveis estabelecidas pela lei. Pouca gente sabe o que é lei, o que é regra, sabe que existem as leis, sabe que existem as regras, mas pouco conhece a respeito dos seus direitos e dos deveres. E esse é o papel importante dos tribunais, dos advogados, e nós da imprensa também temos essa obrigação de levar a informação de forma precisa para a sociedade. Nós temos o prazer de receber agora aqui no estúdio a advogada Iana Calheiros, até porque o número de pousadas e condomínios multados recentemente tem crescido muito, principalmente aqui em Alagoas, quando se trata principalmente do posicionamento geográfico no litoral do nosso estado, porque não apresentam muitas vezes esses empreendimentos, as construções, a documentação necessária para se obter o direito através da licença ambiental. Iana, muito obrigado, inclusive, por atender a solicitação da nossa produção. É um prazer recebê-la aqui no estúdio da TV Mar Canal 525. O que é a licença ambiental e ela é obrigatória para quais tipos de empreendimento? Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Então, Iberno, realmente o licenciamento ambiental é obrigatório, é um dever de todos aqueles que empreendem e que de alguma forma possam estar atingindo o meio ambiente com um potencial poluidor, degradador do meio ambiente. O licenciamento ambiental, é importante também frisar aqui para todos que estão nos assistindo, que ele tem que ser até mesmo requerido antes da instalação, antes do início da obra. Então, essa atenção aos prazos, ao momento em que vai se requerer esse licenciamento ambiental, também é muito importante. Agora, Iana, quando se fala dessas exigências para o licenciamento ambiental, muitas vezes as pessoas que são detentoras da construção ou responsáveis buscam caminhos inversos, né? Primeiro começa a obra para depois adquirir o licenciamento. Isso é um caminho errado? É obrigatório mesmo adquirir esse licenciamento ambiental para não ter problemas e não correr riscos antecipadamente? Sim, inclusive a própria legislação, ela traz que nós precisamos primeiro de uma licença prévia, de uma licença de instalação, para somente após isto ter a licença de operação, que seria realmente o funcionamento daquele empreendimento, daquela atividade comercial. Sim. Então, é obrigatório sim para construtoras, para empreendedores, empresários, que eles possam sim estar requerendo isto antecipadamente ao órgão ambiental. Agora, quais os processos, as etapas para se adquirir, pelo menos de maneira prévia, esse licenciamento ambiental, Iana? Então, Verlon, realmente a licença, ela passa por uma sequência, né? Como você bem frisou, são etapas. Então, inicialmente, nós temos a licença prévia, que seria o momento em que aquele empreendedor, em que aquele requerente estaria apontando o que ele gostaria de fazer em determinado local. A partir dali, ele vai apresentar todas as exigências que são requisitadas, né, pelo órgão ambiental. Neste momento, ele vai ter que apresentar e cumprir com todas aquelas condicionantes. Sim. Após isto, ele também terá que requerer, após essa licença prévia, cumprir aqueles pré-requisitos, as condicionantes, né, que são realmente as condições para que ele possa executar aquela atividade, seria o próximo passo da licença de instalação. Certo. Que seria aquela parte de construção, de realmente, vamos deixar assim de uma forma clara, né, para o nosso telespectador, que seria realmente colocar a mão na massa de uma forma mais acessível para que vocês possam entender. Entendi. E, finalmente, para poder desenvolver aquela atividade, já após a licença de instalação, já após aquela questão da construção em si, passaria a licença de operação. E a partir daí também é muito importante frisar, deixar claro que as licenças elas têm prazo, certo? O prazo máximo de uma licença pode chegar a 10 anos. Certo. Agora, é uma situação muito peculiar é a questão da renovação dessas licenças também.
Sim. que elas precisam ser requeridas em um prazo de até 120 dias antes da sua expiração. Entendo. Para que durante esse decorrer ela possa continuar válida, mesmo que seja posterior a esse prazo, que seria realmente aquele prazo do órgão ambiental estar analisando aquela renovação. No caso específico da construção de uma pousada ou de um condomínio, depois que o empreendimento for concluído, é necessário também, se faz necessário durante esses 10 anos ou de 10 em 10 anos ter essa licença ambiental também ou depois do imóvel pronto não precisa mais ter esse licenciamento nesse caso? Nesse caso, é extremamente importante que se continue a renovação dessas licenças, que é a partir desse momento em que os órgãos ambientais, lógico que eles podem agir de ofício, agir mediante denúncia, mas mediante essas licenças, eles terão as condicionantes, que são essas condições, e a partir dali, durante esses 10 anos, 4 anos, 6 anos, a depender das licenças que serão concedidas, eles terão que cumprir, não a cada 10 anos vão ter que entregar, de repente, um estudo, uma comprovação de que estão cumprindo, mas dentro daquela licença dele, ele vai ter que cumprir a cada 6 meses, vai ter que entregar um estudo ambiental, vai ter que entregar uma análise, de repente, do impacto que ele está causando ali. E a partir daí é que nós temos realmente a garantia a toda a sociedade e à comunidade que realmente o meio ambiente, que é um direito de todos, Sim. está realmente sendo preservado. Se faz necessário também a colocação de placas com essa autorização, com esse licenciamento ambiental na frente de cada construção, para não gerar dúvidas, por exemplo, na população, até mesmo nos curiosos que passam pelo local e muitas vezes não têm conhecimento do andamento das questões jurídicas daquele imóvel, por exemplo, Iana? Então, o que a legislação hoje fala sobre isto? A legislação, e hoje eu vou pegar como exemplo o Código Municipal de Meio Ambiente de Maceió, ele fala que a autorização tem que ficar, assim, visível. Agora, é visível a todos, não necessariamente, mas ele tem que estar à mão, vamos colocar assim mais uma vez de uma forma mais simples, para que em meio à fiscalização, em meio à comprovação, se fizer necessário, possa ser apresentado de pronto para que não gere maiores problemas. É muito importante quando se coloca uma linguagem simples, Iana, para levar a compreensão do nosso telespectador. Facilita muito isso, tá? E até te agradeço por não utilizar tantas expressões técnicas para poder facilitar a compreensão. Iana, vamos falar um pouquinho a respeito de uma construção de uma residência, por exemplo. Também se faz necessário o licenciamento ambiental para qualquer construção ou tem algumas exigências também, como se fosse em área de mata, por exemplo, área de mangue, que precisa desse licenciamento? Então, realmente, toda aquela intervenção que venha a agir no meio ambiente, ela precisa de uma autorização ou de uma licença. Esse meio tem que ser buscado junto ao órgão ambiental, que quando se dá na cidade de Maceió, que seria realmente nas secretarias municipais. Certo. Nesse caso, uma construção seria realmente na SEDET. A partir dali, eles avaliam, né, o corpo técnico avalia aquela construção, avalia o impacto, e então eles emitem aquela autorização, aquela licença para a construção. É importante que a questão do licenciamento, ele não se restringe somente às atividades comerciais, mas a toda aquela atividade que possa gerar algum tipo de que realmente prejudique, né, o meio ambiente, algum tipo de poluição realmente. Ah, entendi. Nós estamos conversando com a advogada Iana Calheiros. Ela nos explica as questões estabelecidas na lei, principalmente para a emissão do licenciamento ambiental, né? Pousadas, condomínios em áreas consideradas de proteção ambiental e que muitas vezes, e esses números têm crescido bastante, estão sendo multadas, principalmente no litoral alagoano. Agora, Iana, vamos falar um pouquinho das penas. O que é que está estabelecido na lei? O responsável pelo empreendimento, o que é que ele pode responder dentro da lei caso seja detectada alguma irregularidade ou com ausência do licenciamento ambiental, por exemplo? É importante frisar que, normalmente, quando nós estamos falando de falta de licenciamento, se atribui logo a multa pecuniária, logo a punição pecuniária, a questão realmente de valores. Esses valores podem chegar a milhares de reais, certo? No entanto, também é interessante frisar que as pessoas podem responder criminalmente
Porque a partir do momento em que você atinge o meio ambiente de uma forma criminosa, e isso vai estar tipificado na lei de crimes ambientais, você pode sim responder criminalmente por aquele dano. Quando se fala de crimes, muita gente utiliza até aterro, entulho para poder fechar alguns rios, lagos, em algumas regiões ainda praticamente inexploradas, de que poucas pessoas conhecem. Isso acaba sendo também um dos crimes mais graves dentro das questões ambientais e que, de imediato, o responsável ele pode não só responder financeiramente, tendo a obrigação de pagar financeiramente, mas até de ser preso também por crime ambiental? Pode ser? Sim, com certeza, Iverlan. A questão da responsabilidade ambiental, ela decorre em 3 esferas, né? Que seria a administrativa, com o órgão ambiental, a civil também na justiça e também a questão criminal, que também a gente vai para o judiciário. Então, com certeza, dependendo da avaliação daquele auto de infração, né? Ele pode sim ter a sua prisão decretada a depender daquela situação específica. Iana, eu quero agradecer a sua participação. Gostaria que, nessa sua última fala, você deixasse um recado para os nossos telespectadores para que busquem mais informações, quais os mecanismos, as ferramentas que podem ser utilizadas para orientar os nossos telespectadores que pretendem construir e lançar algum tipo de empreendimento daqui para frente. A todos os telespectadores, o maior ponto para informação para vocês seria realmente a busca dos órgãos ambientais ou ainda de profissionais qualificados da área, seja um advogado, seja um técnico, um biólogo, um engenheiro ambiental, para que eles possam auxiliar nesse meio para a obtenção do licenciamento e consequente regularização. Tá dada a dica. Para você, telespectador da TV Mar Canal 525, quero mais uma vez te agradecer. Iana, muito obrigado, tá certo, por sua participação. Muito obrigada. Iana Calheiros, ela que é advogada, explicando para a gente todos os procedimentos para a emissão do licenciamento ambiental. E depois da participação dela aqui ao vivo comigo no estúdio, nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, teremos o repórter Fernando Palmeira, direto das ruas da capital alagoana, ao lado do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, para trazer mais informações. É rapidinho, continue conosco. Voltamos já.